Mais de 90% das empresas no Brasil são de micro e pequeno porte. Elas são fundamentais para a economia, geram emprego e renda. Porém, a maioria enfrenta desafios diários enormes. Burocracia, alta carga tributária, falta de apoio financeiro, entre tantos outros. Vamos conversar sobre como as micro e pequenas empresas podem se desenvolver, ganhar espaço e crescer de forma sustentável no mercado. Vamos dar dicas também sobre como abrir um negócio próprio. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui na TVAL. Eu tenho a honra de receber aqui no estúdio Carline Forel, advogada especialista em direito empresarial e consultora empresarial, e Roberta Heckler, ela que é estrategista em marketing digital. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui ao Vamos Conversar. Que prazer ter vocês duas aqui. Prazer é o meu, Rafaela. Agradeço novamente o convite. Sempre um prazer conversar contigo e trocar ideias sobre esse mundo do empreendedorismo que é extremamente importante aqui no Brasil. Muito prazer estar aqui contigo, obrigada pelo convite e isso com certeza vai acrescentar muito para os empresários. Com certeza, vamos conversar então? E antes de eu fazer a primeira pergunta, eu gostaria que vocês duas fizessem uma rápida apresentação para o nosso público, né? Contando um pouquinho de que forma vocês trabalham hoje junto às micro e pequenas empresas aqui em Santa Catarina. Quer começar, Carline? Perfeito. Eu sou advogada, especialista na área do direito empresarial, consultora empresarial, atuo de forma particular e também sou credenciada ao Sebrae Santa Catarina e ao Sebrae Nacional, que especialmente apoiam as micro e pequenas empresas, né? E eu sou a Roberta e atuo como consultora em marketing digital para ajudar as empresas a terem estratégia. Muitas empresas acabam ficando perdidas em o que fazer com esse mundo digital, onde tem tantas informações, o que realmente vale e faz sentido para cada negócio. Muito bem, a partir de agora então a gente começa aqui a nossa entrevista. Meninas, a gente viu aí, né, que mais de 90% das empresas no Brasil são de micro e pequeno porte. Por que elas são tão importantes para o nosso país? Eu acho que além de ocuparem uma fatia de 30% do PIB nacional, considerável, né, elas são suporte também para as empresas de médio e grande porte, auxiliando tanto no fornecimento de produtos, que auxiliam nessas empresas maiores, quanto na prestação de serviços, que são essenciais também para o funcionamento delas. E complementando o que a Carline falou, elas que movimentam a economia do nosso país. Isso aí geram emprego, geram renda, são de extrema importância, né? Qual é o maior desafio ou os maiores desafios que essas micro e pequenas empresas enfrentam aí no dia a dia? Porque não são poucos, né? Vocês que trabalham diretamente com esse mercado devem perceber isso fortemente. Realmente são muitos os desafios e eu começo aqui falando sobre a parte da gestão mesmo, da questão de profissionalizar a empresa, né? A construção de ações, de planejamento, para que a empresa possa se profissionalizar e poder seguir a sua atividade, né? A gente vê muitas empresas iniciando e morrendo muito cedo, como a gente fala, né? Porque elas não conseguem se estruturar da forma que elas deveriam. Então, desde a parte da estruturação, né, de um planejamento estratégico, entendendo exatamente qual a função, qual o propósito que essa empresa nasceu no mercado, definindo missão, visão, valores que vão sustentar as relações que estão nessa empresa, estruturando, entendendo todos os setores, né, financeiro, comercial, quais vão ser as estratégias, a equipe que vai estar envolvida, se vai ter equipe. Muitas empresas começam com um único empresário, né, a gente brinca o empresário, né, que ele começa muitas vezes sozinho, né? Sozinho, e ele tem que organizar e ser o gestor, ele tem que ser a operação, ele tem que ser a operação e o gestor da empresa e o administrador financeiro dela, né? E é uma dificuldade muito grande. Então, o micro e pequeno empresário ele precisa de muito apoio no início da atividade dele, justamente para poder crescer de forma sustentável, né? E ao longo da nossa entrevista a gente vai, né, contar então como é que o empresário ele pode segurar na mão de pessoas que já trilharam um caminho, que têm o conhecimento, para que ele possa então se desenvolver de forma sustentável, né, Carline? Exatamente. E os gestores eles podem estar criando estratégias, né, e ações para poder profissionalizar a empresa mesmo antes de receber uma estrutura de equipe, né? Então, entendendo exatamente qual a função do financeiro, entendendo exatamente quais as definições de ações do comercial, para que depois venha a parte da estratégia e das questões relacionadas a marketing, que a Roberta que pode falar muito melhor do que eu. Eu vejo muito uma grande dificuldade é que as empresas elas nascem
com o conhecimento de uma pessoa. Por isso vem muito do eu presa, porque a pessoa está ali fazendo aquilo que ela sabe, mas ela não tem esse conhecimento e esse suporte disso tudo que é necessário, de toda a gestão do negócio, que vai começar com o planejamento estratégico, vai ter toda a gestão, o financeiro, o marketing, o comercial. Então, são muitas áreas que não são nem pensadas no início. E aí, isso só vai ser percebido quando já começou a dar algum problema. E esse suporte, ele é fundamental no início, para já começar certo. Então quer dizer que a maior parte das micro e pequenas empresas acaba nascendo de repente uma vontade da pessoa de ter um negócio próprio, ou porque ela está infeliz no emprego, ou está sem emprego, e aí vamos montar, a saída é vou montar o meu negócio. Só que aí não basta, né, ter só o dinheiro e a vontade. O que é fundamental, meninas? A gente vê muitas pessoas que acabam querendo sair querendo sair da CLT, realmente Isso. deixar de ser empregado e se tornar, né, um Patrão, empreendedor. né? Muitas vezes vem de um sonho, de algo que a pessoa gosta de fazer e quer colocar em prática, muitas vezes de um conhecimento que ela já tem e que ela utilizava como empregado e agora ela quer empreender e seguir carreira solo, né? Mas muitos acabam começando de uma forma informal, né? E não buscando um auxílio para poder estruturar. Então, o que é o ideal, o que eu sempre indico para quem quer montar uma empresa? Primeiro, definir exatamente o serviço ou o produto que tu vai estar vendendo, né? Ter essa definição clara e criar um plano de negócios. Um plano de negócios onde ele tem exatamente a noção do investimento financeiro que ele vai ter, do retorno que ele vai ter daquilo que ele vai estar vendendo, né? Seja um serviço ou um produto, né? Quem vão ser os parceiros dele relacionados a isso? Qual vão ser as estratégias comerciais e de marketing que ele vai estar agregando para o negócio dele, para que ele esteja isso documentado de uma forma que ele possa seguir e começar de uma forma segura. Exatamente. E pensando eu quero sair do CLT porque eu quero mais tempo. Isso eu escuto muito do empreendedor que está ali começando, ele abriu o negócio para ter mais tempo e aí ele não tem tempo. Doce ilusão. Exatamente, porque aí ele não vai ter uma pessoa para mandar nele. Vão ter vários, porque todos os clientes acabam sendo o patrão. E aí são várias demandas e ele não consegue o tempo para conseguir pensar o negócio. Ele está tão envolvido no operacional que ele não para pensar na gestão e no planejamento e na estratégia do negócio. E aí isso acaba trazendo a falta de tempo, o operacional, e fica ali. Trabalha tanto que não tem tempo para ganhar dinheiro. Um grande número de empresas fecha as portas antes mesmo de completar um ano. Agora não sei o número exato, mas essa é uma porcentagem bem representativa. É um número alto realmente, e principalmente porque quando tu vais criar o plano de negócios, tu tem que definir uma estratégia financeira para investimento e manutenção daquela empresa no período até que tu tenhas o retorno do que efetivamente tu vai estar faturando, porque tu está entrando naquele momento do negócio. Capital de giro, né? que chama? Capital de giro. Então, são questões que o empresário muitas vezes, ele tem um valor X, eu vou investir, eu sei que vai dar certo, ele vai no risco, não cria as estratégias e acaba ficando perdido, navegando no mercado sem rumo, né? E sem organização, sem orientação, né? E normalmente quando sai da CLT é um processo, eu falo até psicológico, para desbloquear esse lado do funcionário para empresário. Virar uma chave. Virar uma chave. Tem empresas que eu atendi que já eram ME para EPP em relação ao faturamento e estavam há 3, 4 anos no mercado, que os empresários, os gestores dela, que tinham saído da CLT para montar o seu negócio, ainda tinham ações e se viam dentro do planejamento quando a gente estava criando, mesmo eles tinham uma parte no operacional e uma parte na gestão, mas eles tinham uma visão de empregado ainda, eles não tinham uma visão de empresário, de gestor da empresa. Não mudou a chave emocionalmente. Não mudou a chave. Então, é um processo que envolve vários aspectos, inclusive a parte psicológica, eu falo, para entender e enfrentar, porque empreender hoje em dia, no Brasil e no mundo, mas no Brasil de forma geral, com todas as questões que existem, é um desafio muito grande. E isso gera uma montanha-russa de emoções e constantes aprendizados. E não é mais uma questão que tu pode analisar a cada 1 ano, 2 anos. Hoje em dia, tu tem que ter uma análise diária do teu negócio para tomar ações e atitudes para poder passar pelos desafios disso, né? Exatamente. Eu vejo muito na minha área do marketing, o empresário chega para acabar ali com o problema. Eu preciso vender mais. E aí ele consegue vender mais, mas ele não tem dinheiro. E aí o que aconteceu? Porque ele está vendendo mais, mas ele não está conseguindo dinheiro para conseguir estruturar a empresa.
E isso por quê? Porque o planejamento não foi feito, porque a precificação não está certa, porque os dados não estão corretos, não existe essa análise diária tão necessária. Exatamente. E ele fica ali perdido. Então, a falta de suporte é um grande desafio. Ser empreendedor no Brasil é algo realmente muito desafiador. Nós somos empreendedoras. Sim. E vivemos também essa evolução constante. Nós estamos o tempo inteiro tendo que estudar mais, aprender mais, para conseguir gerir os nossos negócios também e passar para os empreendedores. Ainda mais no mercado cada vez mais competitivo, que exige cada vez mais. Quer dizer, o sonho de ter um negócio próprio é lindo, mas a gente não pode romantizar. Tá bom, quero ter o próprio negócio, vou sair da CLT, vou ver uma vida, vou ser meu próprio patrão. A gente vê que não é assim, a realidade não é essa, né? É preciso se preparar. Aí a Carline, vocês trouxeram aqui que é necessário que o micro e pequeno empresário, na hora de abrir o seu negócio, ele tem um plano de negócios muito bem estruturado para evitar o que você falou, né? De começar o negócio, daqui a pouco se vê desesperado, sem dinheiro, sem fluxo, correndo de um lado para o outro, achando que o marketing vai resolver. E aí, como é que faz? Em quem ele pode se apoiar e buscar, né, de repente, uma ajuda para ter esse início já de uma forma mais estruturada e evitar toda essa confusão no meio da caminhada? É possível? É possível. Ele pode buscar consultores, né? Consultores que atuem na área de gestão, daí gestão estratégica, a parte financeira, dependendo da necessidade da dor, consultores de marketing digital. Hoje em dia existe o Sebrae, alguns anos, hoje em dia não, alguns anos, que apoia exatamente os micro e pequenos empreendedores, né? E tem várias soluções e subsídio para poder auxiliar nesse contexto, o que ajuda muito nessa caminhada, nesse momento que ele não pode ter um alto investimento com isso, né? Mas existem consultorias de todos os formatos, de forma de auxiliá-los nesse caminhar, né? Mostrando exatamente as ações que devem ser feitas, né? Qual caminho ele deve percorrer, quais os riscos ele pode evitar. Então, existe suporte e ele tem condições de poder se manter antes de fechar a empresa. Um suporte que é fundamental. Exatamente. É fundamental. Nós temos uma parceria muito grande, nossas áreas se complementam. Então, a Carline trabalha muito com o planejamento estratégico, eu com o marketing digital. Essa troca muito importante e existe sim, como ela bem falou, o Sebrae é uma grande instituição que está aí para ajudar essas micro e pequenas empresas a evoluírem nos seus negócios com uma grande ajuda, com consultores capacitados, gabaritados para atendê-los, com subsídios e grandes soluções. Exatamente, tem inclusive cursos, workshops e alguns serviços que são oferecidos gratuitamente, então não tem nem a desculpa, eu não posso pagar, não posso investir. Então tem esses serviços, agora o ideal mesmo seria investir em consultoria mais efetiva. Exatamente. Porque, na verdade, às vezes o empresário fica, não tenho para gastar, não tenho, isso aí não vou... E aí acaba lá no meio do caminho, dizendo assim, se eu tivesse no início contratado alguém que pudesse realmente me ajudar de uma forma mais efetiva, com maiores resultados, eu não estaria nessa situação. Vocês veem isso acontecer no dia a dia bastante? Muito, muito. E muitos empresários, muitas vezes, resistentes, e depois que eles passam pelo processo, eles conseguem entender. Como a Roberta bem disse, o planejamento estratégico, ele é, digamos assim, a base para qualquer empresário poder começar, porque é com base nele, estudando todos os setores da empresa, que ele vai se aprofundar em determinada área. Então, dentro do planejamento, a gente estuda todos os setores relacionados à empresa, né, e entende a necessidade e as ações em cada um deles que ele deve trilhar para alcançar os resultados que ele almeja. Dentro da visão que ele também criou no início da empresa, de longo prazo, de onde ele quer chegar, como ele quer ser visto, como ele quer estar lá na frente, né? Então, o planejamento é a construção disso. E o planejamento ele tem que acontecer no mínimo anual. E analisado e revisado semanalmente, se possível, diariamente em relação às ações. Porque a ideia do planejamento é fazer com que o empresário pense a empresa dele. E que ele consiga tomar ações e direções com base nisso para poder fortalecer. Então, por exemplo, quando a gente trabalha dentro da empresa, uma das necessidades, uma das dores dentro de todo o planejamento está relacionada à parte comercial. Perfeito, a parte de vendas. Dentro da parte comercial, nós temos uma empresa, por exemplo, que é uma produtora, produz algum produto, né? É uma indústria, digamos assim, pequena que seja. Ela produz aquele produto, então ela tem a parte operacional,
E ela tem depois a parte, ela tem o comercial e tem o marketing. São áreas extremamente importantes dentro desse contexto. Mas para ele trabalhar ações efetivas de marketing, ele tem que ter primeiro muito bem estruturado o setor comercial dele e ao mesmo tempo a parte de produção dele entrega muito bem, porque senão não adianta de nada captar leads. Ter um excelente marketing digital, né, Roberta? Se ele não atende e não entrega com qualidade o cliente dele. Então, a gente sempre conversa, eles se conversam entre si, né? E um depende do outro para que essa empresa ande corretamente. Tem o passo a passo e não dá para pular, inverter a ordem. Não dá para inverter a ordem. Óbvio que a gente sempre ataca, digamos, metas de curto, médio e longo prazo, as necessidades maiores da empresa naquele momento, né? Para correção de rota, para busca, muitas vezes, a empresa precisa melhorar o faturamento urgente. A gente vai trabalhar primeiro uma parte de recursos humanos, por exemplo, que pode esperar um pouco, a gente vai trabalhar o marketing se ela está bem estruturada comercialmente para entregar aquele produto. Não, vamos investir primeiro no marketing. Então, existem N aspectos que tem que ser através de um diagnóstico empresarial, entendendo qual a situação daquela empresa. Porque por mais que as ferramentas sejam amplas e a gente use mais ou menos uma mesma metodologia, cada empresa é única. As necessidades muitas vezes são as mesmas, mas as dores específicas são únicas e a gente tem que saber trabalhar de forma personalizada com aquela empresa. Exatamente, isso que eu ia complementar agora, porque a consultoria e essas ações, o planejamento, ele tem que ser personalizado. Porque cada um vai ter as suas dores, suas particularidades, seu segmento, o tipo de cliente e os valores também. Porque cada um vai funcionar de um jeito. Muitas vezes esses processos todos são feitos por uma única pessoa. Então, tem os setores na empresa feitos por uma pessoa que está lá produzindo, comercializando, está cuidando do marketing, cuidando das vendas. E é possível, ela tem potencial, ela vai conseguir, mas tudo isso precisa estar muito ajustado, ela precisa entender até que ponto ela consegue sozinha, em que momento ela pode contratar outra pessoa, será que é interessante terceirizar algum serviço ou seria mais interessante começar com um time dentro da empresa, colocar colaboradores, estagiários? Então esse planejamento ele é a base para todo o negócio realmente crescer certo. Vocês já atenderam aí centenas, milhares de empresas em Santa Catarina. Podem, de repente, trazer exemplos, né, de empresas, por exemplo, que contrataram consultores, que tiveram esse apoio desde o início, que resultados tiveram, e, do contrário, empresas que acabaram não dando tanta atenção para isso no início e que depois tiveram que correr atrás, né? Falar sobre os benefícios, na verdade, de ter essa consultoria, qual é o diferencial no dia a dia da empresa, nos resultados. Perfeito. Eu vou trazer aqui um case de uma empresa que eu atendi, que ela começou em Santa Catarina, ela era em Santa Catarina, ela tinha 2 unidades aqui, é uma empresa da área da gastronomia, era uma confeitaria e café, e ela tinha essa empresa aqui em Palmas, até Santa Catarina, e ela estava com 2 unidades abertas, mas com um baixíssimo retorno. Ela estava muito mal financeiramente, a proposta, a ideia dela era incrível. E como a gente foi aprofundando dentro do planejamento estratégico, a gente foi vendo outras questões. A ideia dela e o projeto dela era para expandir a nível de franquia. Só que ela não estava ainda preparada para isso. Depois nós fomos avaliar os aspectos legais. A marca que ela estava utilizando não era uma marca possível no mercado, porque ela tinha que ser registrada e já existia uma marca similar. Então, a gente acabou criando etapas específicas para poder trazer soluções a curto prazo, a médio e longo prazo para ela. Essa é uma empresa que eu atendi faz mais ou menos um ano. Nós fizemos todos os processos de registro de marca, da marca que ela conseguiu adequar de acordo com a essência da empresa dela, que ela conseguiu trazer exatamente aquilo que ela entrega de valor para o cliente dela nessa marca. E ela já está atualmente, ela acabou migrando para o Rio Grande do Sul, ela começou aqui e abriu uma unidade no Rio Grande do Sul, e menos de um ano no Rio Grande do Sul ela já está com 3 unidades. Ela está com 2 em Bento Gonçalves e 1 em Caxias do Sul. É uma empresária incrível, uma empresária catarinense mesmo, que acabou migrando. E ela passou por N desafios e dificuldades, mas ela entendeu que ela precisava estruturar não só a parte, e contratar também, não só a parte organizacional da empresa dela, a parte jurídica, mas toda a parte de estrutura de produção. Ela criou processos, fichas técnicas específicas para produtos. Então, com essa rotatividade e esse problema que nós temos atualmente de funcionários, né, acabam não ficando muito tempo na mesma empresa, essa dificuldade de contratação, ela consegue hoje em dia, mesmo o funcionário saindo, em menos de uma semana, capacitar ele com todas as informações que ela tem da empresa dela dentro dessas ferramentas para que ele
consiga produzir dentro do padrão de qualidade que ela utiliza para todas as empresas que ela tem, para todas as lojas que ela tem, né? Então essa foi uma cliente que assim foi de grande valor para mim mesmo, além de ser uma empresária incrível. Acelerou o desenvolvimento. Acelerou totalmente o desenvolvimento e eu acredito que, olha, a meta dela é para daqui no máximo 2 anos começar a franquear. Se bobear, ela consegue antes. Mesmo com as dificuldades da economia, com tudo, ela... Porque seguiu com maestria, continua seguindo, sabe? E é isso, essa é a importância. A gente vê muitas vezes, né, Roberta, clientes que a gente faz o planejamento, planejamento de gestão estratégica e tudo, de marketing, que o cliente ele tem que seguir depois. Porque a gente dá a mão até um período. Alguns clientes continuam com a assessoria, que é a continuidade, outros não. Só que eles muitas vezes, encerrou a consultoria, eles não pegam a parte da assessoria, eles não continuam executando, eles deixam de acompanhar. Então, acabam se perdendo no decorrer do caminho e não chegando no resultado que eles querem. Muitas vezes pela falta de tempo. Pela falta de tempo. A maioria das vezes, né? Muitas vezes, né? A maioria Das vezes. E eu vou trazer um case aqui também que ele une esse complemento de não estar preparado. Eu atendi um cliente que foi um grande case de sucesso. Ele, na parte de marketing, procurou a consultoria porque ele tinha um investimento e ele não tinha retorno nesse investimento. E aí, fizemos toda uma análise, a estratégia, identificamos o cenário atual, o cliente dele, a essência, valores, e nós identificamos que o investimento estava sendo feito no canal errado. Fizemos todo um trabalho de consultoria, inclusive de treinamento, capacitação para esse empresário. Ele conseguiu, no primeiro mês, aumentar em 500% o faturamento da empresa. E foi crescendo, só que aí veio o outro lado. Então, agora ele teve que parar esse investimento, porque ele não tem mais capacidade produtiva para seguir atendendo. E ele identificou o quê? Que ele dependia unicamente do tempo dele para fazer esses atendimentos. E agora ele está recuando para ir para o planejamento, para identificar de que forma ele vai conseguir escalar esse negócio, colocando outras pessoas para ajudá-lo. Exato. Mas fazendo isso de uma forma correta, bem assessorado, bem estruturado, para conseguir realmente crescer como empresário. Santa Catarina tem mais de 1,5 milhão de empresas ativas nos mais diversos segmentos. E a gente vai saber agora como é que essas empresas podem levar para dentro dos seus negócios tecnologia e inovação. Carline. Perfeito, Rafaela. Quando a gente fala em inovação e tecnologia, elas se encontram diretamente, mas nem sempre inovação está relacionada à tecnologia, né? Eu gosto de falar isso, porque muitas vezes os pequenos empresários, os micro e pequenos, eles acabam tendo receio. Tá, mas como é que eu vou trazer inovação e tecnologia para a minha empresa se eu não tenho essa capacidade de investimento? E hoje em dia, nós temos N recursos para poder introduzir isso dentro da empresa, principalmente a parte de inovação, sem um grande investimento. Existem várias formas de tu mudares a tua forma de atendimento ao cliente, trazendo inovação nisso, no teu ambiente. Depois a Roberta vai falar mais do marketing, mas hoje em dia a tendência dessas empresas que criam um pequeno ambiente para fotos, para gerar para o Instagram, para as redes sociais, para poder divulgar e gerar também o marketing, engajamento no comercial da empresa. Isso é inovação, com certeza. Agregar produtos ou situações que não fazem parte, digamos assim, da trivialidade daquele negócio. Eu gosto de usar um exemplo de uma cliente minha que eu achei incrível a ideia dela. Hoje em dia nós temos muitas pessoas, muitos casais que acabam não tendo filhos e optando em terem cachorrinhos, os seus pets, e serem como seus filhos. E essas pessoas querem levar para locais que elas frequentam. Eu tenho uma cliente que ela tem um negócio, uma cafeteria, e ela introduziu no cardápio dela, dentro do cardápio mesmo, uma área ali, como tem a parte do cardápio Kids, né? Ela criou o cardápio Pet. Que máximo! E toda vez que ela tem, toda semana ela tem uma mudança nesse cardápio, né? E sempre tem um prato para os cachorrinhos. Legumes com algum tipo de carninha ou alguma coisa nesse sentido, em que ela oferece num prato personalizado com a marca dela, da cafeteria dela. E quando eu vi, eu achei incrível e disse, e que inovação! Simples, com baixíssimo custo, impactante e na realidade agrega valor, porque é mais um produto que ela está vendendo e comercializando no negócio dela. Então, assim, que sacada. É uma sacada incrível. Então, o brasileiro ele tem muita criatividade.
E ele consegue, através disso, trazer ideias para a empresa dele. E isso é inovação, trazer novas ideias, novas formas de abordagem, pensar em diferenciais para atender o cliente, são formas de estar inovando dentro do negócio, né? E dentro da tecnologia, existem N ferramentas com baixíssimo custo, que a Roberta vai falar muito bem, porque ela conhece muito mais do que eu dessa área, dentro da parte de tecnologia, isso, né? Pensando em tecnologia, essas micro e pequenas empresas, é tanta opção no mercado. E aí fica assim, tá, mas o que realmente conta para a empresa? De que forma eu vou fazer esse investimento? E aí nós vemos muita coisa robotizada, a inteligência artificial está aí tomando conta, mas se perde um pouco essa humanização, esse contato com o público, e é uma carência que nós temos. Nós percebemos muitas vezes uma falta de treinamento no atendimento, e isso reflete também no digital. Então, quando a gente pensa em inovação, aliando a tecnologia, eu agora pensei num case de um cliente que nós atendemos juntas, que foi a Hortifuturo. Eles criaram uma cooperativa com agricultores que estão lá provendo aqueles produtos para os supermercados. Qual é o diferencial deles? Eles colocaram na embalagem um QR Code e, acessando aquele QR Code, conta a história daquele produto, a história do agricultor, desde o momento do plantio até chegar ali, para chegar na casa das pessoas. Então, é uma inovação que é simples, humaniza e traz um diferencial incrível para a marca. Eles foram sensacionais, uma ideia incrível que eles conseguiram adaptar. E a parte de humanizar, ela é fundamental. Uma das grandes tendências do marketing é a humanização. Então, como se diferenciar? Humanizando a comunicação. Ontem mesmo uma cliente me procurou porque ela estava com muitas demandas no WhatsApp e não tinha conversão. E aí, quando fomos olhar o que estava acontecendo, ela tinha colocado um sistema para respostas automáticas, quando o negócio dela tem o diferencial de ser um atendimento mais acolhedor, e ela não tinha aquilo ali dentro da tecnologia dela, que era o WhatsApp, que era o principal canal de comunicação. Então, ações simples podem fazer uma grande transformação para os usuários. Agora, falando em marketing digital, não tem saída, né? Quer dizer, o marketing digital é cada vez mais necessário, e um marketing digital feito, estruturado, bem feito, porque é dessa forma que as empresas vão realmente se diferenciar e ganhar o mercado. Você falou aqui da humanização em tempos de IA, né? E mais o que as empresas devem levar para os seus negócios em termos de marketing digital? Pensando em marketing digital, nós temos muitas ferramentas, né? Hoje a tendência é o marketing digital. Eu brinco sempre que se a empresa não for encontrada na internet, ela não existe, ela não está, né? Exato. Então, sim, ela precisa aparecer. Uma grande dica que eu dou para todos os empresários: existe uma ferramenta gratuita que chama Google Meu Negócio. Faz o cadastro no Google Meu Negócio, pesquisa Google Meu Negócio no próprio Google e faz o cadastro da empresa lá de uma forma bem otimizada. Ela é gratuita e está lá disponível, e poucas pessoas usam ela na sua totalidade, explorando todos os recursos que ela tem disponível. Então, coisas muitas vezes sem custo, podem trazer um resultado incrível para essas empresas. E outro diferencial é cuidar, porque não existe uma receita de bolo no marketing digital, e nós vemos muitos gurus de marketing como se fosse igual para todos. E uma empresa não precisa virar influenciadora digital, não precisa ser um produtor de conteúdos. Pode simplesmente ter uma boa presença ativa, humanizada, trazendo o seu diferencial competitivo para as redes sociais, para ser encontrada e para se diferenciar. Muito bem. Kaline, quer complementando o que a Roberta está falando, a gente mesmo vivendo nesse momento, né, do IA, da inteligência artificial, de tudo que está envolvido, a gente vê cada vez mais uma carência das pessoas, dos clientes, dos consumidores, né?
por um pouco daquilo que era o antigo, aquela memória afetiva, aquilo que acaba regando ela em relação ao sentimento que está envolvido ao passado também. A tecnologia ela é excelente, ela facilita, ela é incrível, a gente não vive mais sem ela, mas eu acho que o cliente, ele busca uma experiência, e essa experiência, essa vivência, muitas vezes ela pode ser captada de outras formas. Então, assim, empresas que resgatam memórias afetivas, questões que podem impactar de outra forma o cliente, elas acabam tendo excelentes resultados. Falando de um case aqui também de uma empresa que eu atendi, eles trabalham muito a parte de memórias afetivas. Todo o ambiente deles é da área de alimentos também, todo o ambiente deles é voltado como se fosse com uma decoração, com tudo como se fosse uma casa de vó. O cardápio deles é totalmente voltado para receitas que tu comia na casa de vó. Olha só. Então, assim, a pessoa que vai lá, ela sente o aconchego, ela sente o diferencial daquilo. Então, por mais que se invista em ambientes, questões hoje em dia modernas, mas será que é aquilo que o meu consumidor quer? Sim. Será que é a região que eu estou? Isso. Será que é aquilo que as pessoas estão buscando? Então, pensar no desejo do cliente, né? Será que a inteligência artificial é a todo momento, para todo negócio, para todo produto, para todo serviço? Ela pode vir, pode utilizar, mas saber usar com parcimônia. Nesse momento aqui é necessário? Não é necessário? O que é melhor? Trazer a memória afetiva, saber usar a ferramenta e não deixar que a ferramenta ela tome conta da gente e nos comande. Exatamente isso, exatamente isso. Quero falar um pouquinho sobre comunicação, porque a comunicação ineficaz ou a falta de comunicação, ela é certamente um dos maiores problemas dentro das empresas, também nas relações, também nas famílias, né? Mas aqui a gente falando sobre empresas. Como, né, levar uma comunicação assertiva que funciona, que gera resultados para dentro das micro e pequenas empresas? Realmente, Rafaela, tu tocou num ponto que para mim é de maior importância. Eu começo quando eu faço o diagnóstico na empresa e eu encontro 99,9%, né, Roberto, das empresas, uma das maiores dores está relacionada à comunicação. Comunicação que começa do gestor com a sua equipe, se é uma equipe mais estruturada, que tenha supervisor, tenha gerente, do gestor com os seus gerentes, com os seus supervisores e destes com as suas equipes, né? E muitas vezes entre os próprios gestores, os sócios da empresa. Tem empresas que são de 2 pessoas efetivamente, e existe uma falta de comunicação e alinhamento. E essa falta de comunicação e alinhamento, eu falo que ela começa desde do momento que a empresa define qual é a missão, visão, os valores que ela segue. Quando um funcionário é contratado, né, para uma empresa, ele tem a qualificação, todas as questões que ele precisa, e muitas vezes o empresário acha que isso é o suficiente. E que ele tem que entrar já sabendo executar o que está ali. E falta a comunicação inicial, que é o momento que ele chega na empresa para ele entender qual é a cultura organizacional dessa empresa que eu estou, por menor que seja, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, qual a definição qual é o meu papel aqui dentro, tá entendendo? Para chegar nos resultados que a empresa espera. Olha, se eu for te falar, 80% das empresas acabam não tendo isso definido, né? Muita coisa. E é muita coisa. Então, assim, a comunicação, ela é essencial em todos os momentos, da entrada do funcionário, depois as reuniões de alinhamento entre equipes, tá? Entre os gestores e as suas equipes, que seja um funcionário, essa pessoa da equipe, mas ele precisa ter uma reunião de alinhamento, justamente porque todas as ações que ele cria dentro do planejamento da empresa, existem as micro e as macro ações. As micro ações são aquelas que são trabalhadas diariamente, para alcançar aquele objetivo. Não adianta eu dizer que o meu objetivo dentro do meu planejamento é dobrar o meu faturamento de 1 milhão para 2 milhões do ano para o outro, se eu não criar todas as ações que são necessárias. E essas ações dependem de pessoas, muitas vezes. E essas pessoas são a equipe, que precisam ter uma comunicação e um alinhamento semanal, no mínimo, eu sempre falo semanal, para poder estar desenvolvendo. E dentro do próprio marketing, né, Roberta? A questão da comunicação, de alinhamento, para passar a mensagem para o cliente, né? Exato, e complementando, eu vejo muito o empreendedor, o gestor, insatisfeito com o funcionário, e o funcionário não sabe o porquê que ele está fazendo isso. Então, vai muito dessa cultura de passar os porquês. Ele está trabalhando, ele sabe que ele tem que executar alguma ação, mas por que ele está fazendo isso? Quais são os resultados que são esperados a partir dali? Então, essa comunicação interna entre gestores, colaboradores, mas ter a clareza, muitas vezes o próprio gestor não tem a clareza dos seus valores, do que passar e dos porquês. Então, é um processo que vai acontecendo automático, mas sem gerar muitos resultados, né? Porque ele não está com essa clareza e não consegue nem passar, porque nem ele mesmo tem. Então, a comunicação ela é fundamental e entre setores também. Não existe uma empresa onde cada setor
vai ser único e vai funcionar bem. Todos os setores têm que saber o que está acontecendo, quais são os resultados esperados e um complementar o outro. Eles são membros de um único corpo, né? E aí são nós separados. percebemos em alguns lugares até uma concorrência entre setores, quando eles deveriam trabalhar juntos para ter melhores resultados. Comercial e marketing, por exemplo, são 2 setores que eles têm que estar com uma comunicação ativa diariamente para saber se a ação do marketing está trazendo resultado para o setor comercial e se o setor comercial está conseguindo converter aquelas ações que estão chegando, e essa comunicação tem que ser ali constante para conseguir esses resultados de forma mais efetiva. Meninas, o nosso tempo, infelizmente, está encerrando. O papo está bom, está muito bom, mas a gente vai finalizando o programa. Antes, eu gostaria que vocês deixassem um recado final, suas considerações para quem está nos assistindo nesse momento. É começar a Carline. Pode ser, perfeito. Agradeço, Rafaela, a participação, prazer estar contigo novamente. E para você, empresário, que está passando por desafios, situações aí no mercado, não desanime. Existem várias formas de você conseguir reverter as dores e as necessidades da sua empresa. Busque auxílio, não tenha receio em pedir ajuda, porque existem N profissionais, consultores que podem estar lhe ajudando nessa jornada a fazerem a sua empresa sair muitas vezes de situações difíceis, como alcançar novos patamares e vir a crescer no mercado. Muito bem. Eu Sozinho também. a caminhada é muito solitária. Exatamente. Também aproveito para te agradecer esse momento. Estava realmente muito bom esse bate-papo. Se deixa, a gente vai Com seguir certeza, vai fazer conversando 3 aqui. programas, né? Horas. Muito bom. E complementando, então, empresários não estão sozinhos. Eu acredito que a grande maioria passa pelas mesmas dificuldades. É importante fazer o recuo estratégico, é aquele recuar para pensar o negócio e saber, será que eu preciso mesmo de ajuda? Quem eu vou buscar? E nós estamos aqui para auxiliar todos os empresários. É isso aí, meninas. Roberta, muitíssimo obrigado. Carline, muito obrigada pelas informações tão relevantes e importantes que vocês trouxeram aqui para o nosso público, né? Em especial aí, os empreendedores. Agradeço muito, muito. Desejo um sucesso para vocês na carreira, na profissão de vocês. Muito obrigada. Para nós Obrigada. todos. E assim, então, nós vamos encerrando o Vamos Conversar de hoje. A você, muito obrigada pela audiência. Nos vemos num próximo programa com muito mais informações para você. Até lá!